Olá, gente. Hoje nós vamos ter update de histórias. Vocês lembram dessa história aqui? Pois é, gente. Hoje nós teremos a continuação dela e ela vai falar um pouquinho sobre como foi que ela recebeu os comentários. Então vamos lá, né? Eu não vou enrolar, já vou direto aqui pro relato, porque ainda tem a segunda parte, gente. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e eu espero que os comentários agressivos eles cessem depois disso, né? Mas a Mariana aqui, ela ela entende tudo o que aconteceu e ela até demonstra uma certa compreensão também. Então bora lá. Eh, Oi gente, meu nome é Mariana, eu tenho 32 anos hoje, e hoje eu resido em São Paulo. Quando a minha primeira história foi publicada, eu sabia que viria muito julgamento, sabia que muitas pessoas iam me detestar, que outras iam me acusar de tudo o que eu já me acusava há anos. E foi exatamente isso que aconteceu. Os comentários vieram em peso, vocês não tiveram pena de mim. Eu senti muita revolta, muita dor, mulheres dizendo que eu destruí uma família, que eu fui cúmplice, que eu mereci tudo que vivi depois. E eu li cada palavra. Eu não consegui responder nenhuma. E também acho que eu nunca vou ter coragem. Porque não tinha o que responder, né? E eu entendo de verdade cada uma de vocês. Eu sei o que eu fiz, sei o que causei e sei aonde comecei a errar e aonde eu insisti em errar. Eu sabia que ele era casado, eu sabia que havia uma mulher do outro lado da história, e eu escolhi continuar mesmo assim, né. Eu me convenci que era amor, que era algo diferente, que não era tão grave assim, mas foi gravíssimo. Não apenas pelo que aconteceu entre mim e ele, mas pelo que provoquei na vida de outra mulher, e pela dor que ajudei a causar, pela desconfiança que plantei e pelos anos de traumas que eu deixei. Então eu sei que não existe desculpa para isso. Então, por muito tempo eu tentei me colocar como uma vítima, dizia para mim mesma que fui enganada, que ele tinha me prometido coisas, que ele era o principal culpado. Ele tem culpa, claro que ele tem, muita, mas eu também tenho. E a partir do momento que eu soube da existência da esposa, da família e continuei, eu me tornei cúmplice. Eu permiti, alimentei e mesmo com os avisos eu não parei. E hoje não há um só dia em que eu não me arrependa. Então o que eu vou contar hoje para vocês é a continuação da minha história, de tudo que vem acontecendo comigo ao longo desses meses. Algumas vão dizer que eu realmente mereço tudo o que tem acontecido. E eu até entendo, mas eu confesso que eu já estou cansada. E eu só não desisti de tudo porque tenho um serzinho que depende de mim. Então depois de um tempo, depois de um tempo, eu conheci Rafael. Gente, Rafael é uma outra pessoa, não tem nada a ver com o ex, tá? Da história que é o update dessa aqui. E eu conheci ele em um curso de fotografia. Ele era um rapaz bem disposto, atencioso, dizia estar separado há 2 anos. Disse que entendeu meus limites e fazia, né, de tudo para estar próximo de mim. Nós começamos a sair com bastante frequência e eu me sentia bem segura ao lado dele. E eu realmente achei que poderia começar. Eu achava que estava pronta para um novo relacionamento, avaliei as cicatrizes que eu vivi e o que eu deixei também, e pela primeira vez eu senti vontade de me abrir de novo. No início tudo parecia normal. Rafael era o tipo de homem que sabia conversar, fazia perguntas sobre a minha vida, se mostrava interessado por tudo, principalmente pelo meu presente. Ele falava bem pouco da sua ex-mulher, mas quando falava, dizia que a relação tinha acabado por desgaste, rotina e falta de diálogo. Era o mesmo discurso que eu já tinha ouvido antes, mas eu ignorei. Ele dizia que morava sozinho, que via os filhos nos finais de semana, e eu acreditei nisso. Eu me deixei levar pelos encontros, pelos finais de semana juntos e pelas mensagens ali no meio do dia perguntando se eu já tinha almoçado ou se eu estava precisando de alguma coisa. A verdade é que eu queria acreditar. Eu queria desesperadamente que alguém me enxergasse diferente, que me escolhesse sem mentira alguma. Então eu fui aceitando tudo o que ele dizia sem questionar muito. E esse foi meu erro novamente. Eu sei que muitas de vocês irão me crucificar e com razão, porque com o histórico que eu tenho, a única coisa que eu nunca deveria cair era em golpes como esse. Então, em menos de 4 meses, nós já estávamos dormindo quase todos os dias juntos.
Eu frequentava o apartamento dele, que era alugado, e quase não tinha móveis. Dizia para mim que estava em transição, que preferia deixar tudo, né, para ex no processo de separação. Então, ele estava começando a vida. Eu não via nenhum sinal direto de que ele estava mentindo para mim. Não tinha roupa de mulher, não tinha cheiro de perfume na casa, não tinha nada. Aos poucos eu comecei a pensar em um futuro juntos. Ele falava em viagem, dizia que queria um filho. Eu nunca pensei que teria, depois de tudo que eu passei no meu casamento anterior, que vocês sabem. Mas, como ele parecia diferente e seguro, claro, ele era bem articulado, né? E quando falava, ele sabia convencer muito bem. Foi quando, em meio ali, né, a todo esse planejamento, eu descobri que estava grávida. Para mim foi um susto. Eu não planejei, eu não imaginei que isso aconteceria. E quando eu soube, eu liguei para ele imediatamente, né? E a reação dele foi bem estranha. Ele ficou em silêncio, depois disse que precisava de um tempo para pensar. Eu achei que fosse ali, né, o impacto da notícia, estava ali processando direito aquela informação. E eu dei espaço para ele. Eu esperei 2 dias e, quando ele apareceu, ele me trouxe ali um buquê de flores. Disse que estava feliz, mas que as coisas teriam que ser feitas com calma. E até aí tudo bem, eu entendi. Eu queria calma também. Então eu comecei o pré-natal, eu avisei a minha mãe, né, algumas amigas, e eu evitei postar algo sobre mim e sobre o nosso relacionamento nas redes sociais, porque ele pediu descrição também disso. Disse que tinha pessoas da família que ainda não sabiam, né, que ele estava separando, como tinha sido o processo, então ele queria manter as coisas ali no privado por enquanto. E eu achei normal. Eu não queria pressão também, eu não queria confusão para o meu lado. Mas ele começou a sumir, inventava viagens a trabalho, reuniões, atrasos, começou a dormir menos em casa, e eu já estava nessa época com 4 meses, e ele sumia por 2 dias seguidos. Quando eu cobrava, ele dizia que era o estresse, que eu precisava confiar nele, e eu queria confiar mesmo, eu queria muito que desse certo aquele relacionamento. Eu tinha medo de ser mãe sozinha, né? Eu comecei a ignorar os sinais óbvios por conta disso. Então, ele começou ali, os sinais que ele deu, atendia às ligações dentro do carro, saía para conversar na rua, dizia sempre que era algo do trabalho. Ele parou de me levar ali para o apartamento dele com frequência, dizia que sempre estava reformando alguma coisa. Quando eu pedi a chave, ele disse que tinha perdido uma das cópias, então era tudo muito estranho. Então todo o nosso relacionamento era sempre no meu apartamento. Então o apartamento dele ia somente de vez em quando, né. Então, com todas essas coisas, as situações começaram a ficar meio que desconfortáveis para mim, e eu comecei a empurrar com a barriga, literalmente. Então foi no 6º mês que tudo estourou. Uma mulher me procurou no trabalho, ela sabia o meu nome completo, o bairro onde eu morava, ela sabia tudo sobre mim. E ela disse para mim que ela era a esposa dele. Então a ex, né, como ele dizia, ela era a esposa. Ela me mostrou fotos, prints de mensagens, comprovantes de endereço, tudo. Eles nunca se separaram. E ela estava em choque e com muita raiva. E a raiva dela se transformou em agressão. Ela me empurrou, me deu tapas, me xingou, me chamou de destruidora de lares, me chamou de vagabunda. E eu tentei explicar, tentei falar com ela, mas nada adiantava, ela estava muito enfurecida. As pessoas em volta, ali do meu trabalho, foi o que me salvou dela, né, eles viram ali todo o estrago que ela estava fazendo e resolveram interferir. E contudo, né, por conta das agressões, eu fui parar no hospital e fiquei em observação por 2 dias. Lógico, o bebê ainda bem que ficou bem, mas eu estava destruída. E ele, depois desse dia, ele sumiu, ele nunca mais apareceu, né, até o momento. Então depois da agressão, a minha ficha caiu de vez, eu estava completamente sozinha. Rafael desapareceu, não atendeu mais as minhas ligações, bloqueou meu número, sumiu das redes sociais. Eu tentei até contato com alguns conhecidos em comum, mas ninguém sabia de nada, ou também fingiam não saber. Eu não tinha o endereço real dele, só o do apartamento alugado, que depois eu descobri que nem era mais dele.
Ele tinha saído de lá uma semana antes do que aconteceu, né, de todo o escândalo ali no meu trabalho com a mulher dele. Eu, nessa época, estava com 6 meses de gravidez e fiquei cheia de hematomas, né, com uns problemas ali na minha cabeça, porque ela me agrediu muito. Então, eu cheguei, assim, a um ponto de me desesperar algumas vezes por conta do que tinha acontecido, né. Então, os dias seguintes que se passaram foram um caos emocional muito grande para mim. Eu até tentava, ali pensar em algo, mas eu sempre ficava alternando entre a minha culpa, raiva dele e muito medo do que tinha acontecido. Medo de como seria meu parto, né, do que depois do que aconteceu, se ia ter alguma sequela, né, de criar uma criança sozinha também, de enfrentar tudo novamente. Então a sensação também, assim, de ter sido idiota era muito, muito grande. Então, às vezes, eu me sentia sentia que toda a situação era meio que insuportável, porque como é que eu tinha caído novamente no mesmo tipo de armadilha. Eu já tinha vivido uma relação, né, com um manipulador, né, que tinha acontecido tudo aquilo, então eu já tinha que saber reconhecer os sinais, mas mesmo assim, eu fechei os olhos. Mais uma vez eu me anulei para acreditar numa história que só existia na minha cabeça. Eu me convenci de que ele era um homem diferente, quando no fundo ele era só mais um contador de mentiras. Então eu passei a gravidez toda tentando manter a calma, eu tive que parar de trabalhar, né, por ordens médicas. A agressão mexeu com a minha pressão, mexeu com o meu emocional, mexeu com tudo. Eu comecei a ter contrações antes da hora, né, eram dores constantes e muita crise de ansiedade. O pré-natal se tornou muito tenso, e os médicos, lógico, eles me alertaram que o bebê podia nascer com complicações. Então eu fiz o que eu pude. Eu tentei manter a minha cabeça no lugar, mas era muito difícil. Eu dormia mal, comia muito pouco e sentia um peso na vida da minha mãe, mesmo ela nunca dizendo nada para mim. Ela só olhava, né, e eu sabia que ela estava completamente decepcionada comigo. Foi muito difícil. E saber que a filha estava sofrendo tudo de novo é um baque muito grande para uma mãe. Então, o meu parto, ele foi bem prematuro. Meu filho nasceu com 36 semanas e eu entrei em trabalho de parto sozinha. A minha mãe estava no trabalho, então eu peguei o carro por aplicativo e fui parar direto no hospital. Então, eu passei tudo, por tudo, né, sem ninguém do meu lado. Então, quando eu vi o choro do meu filho, eu chorei também. Mas era um choro estranho, né, misturado com alívio, culpa e medo. Então, os médicos vieram e realmente, meu filho ele tinha nascido com uma malformação neurológica. Não sabiam o grau da condição dele, porém nasceu um bebezinho, mas eles sabiam. Já me avisaram que ele precisaria de acompanhamento constante. Eu tive alta em 2 dias e ele ficou internado por mais 2 semanas. Eu voltei para casa sem ele e foram os 14 dias mais longos da minha vida. O Rafael continuou sumido, nem um telefonema ele deu, nada. E eu carreguei um bebê sozinha. Eu fui agredida grávida e abandonada. E ainda tive que permanecer ali firme, mesmo que por dentro eu estivesse toda destruída. Então eu fui buscar meu filho na UTI, na neonatal, no 15º dia. O enfermeiro me ajudou, me deu algumas instruções, eu voltei com ele, né, para casa. E dali em diante foi somente eu e ele, só nós 2. E a responsabilidade agora era real, né, eu tinha um bebê com uma deficiência, sem pai, sem apoio e eu sem perspectiva de trabalho, dinheiro, muito menos descanso, porque nenhuma mãe descansa depois que um filho nasce. Então a primeira semana em casa com meu filho foi um choque de realidade para mim. Ele chorava quase o tempo todo, tinha dificuldade para mamar e eu não dormia nem 2 horas seguidas. E o diagnóstico dele ainda era meio que incerto, mas os médicos já falavam em atraso motor sensorial. Então eu precisava de sessões semanais com fonoaudiólogos, fisioterapia, neurologista. Então eu tinha que preparar um bom, né, um bom dinheiro para que eu tivesse esse recurso futuramente para ele. Então, todas as consultas que eu ia com ele, ainda bem pequeno, eu tinha uma nova recomendação, tinha um novo exame, um novo especialista, né, e uma nova dívida.
A minha mãe me ajudava como ela podia, mas ela também era uma mulher bem cansada. Ela já estava com uma saúde bem fragilizada também. Ela trabalhava como auxiliar de cozinha e passava o dia fora. À noite, ela me ajudava a cuidar dele, mas o peso maior era meu. Eu comecei a sentir dores no corpo, um cansaço que não passava. Então, nós sabíamos, né, o que estava acontecendo. Eu estava com uma depressão pós-parto. Então, toda a fase dessa depressão foi muito difícil. Eu comecei a emagrecer muito, eu sempre estava abatida, sempre me sentia sem forças. E eu tinha um bebê que dependia 100% de mim. Então, eu amava meu filho, mas ele me trazia tantas lembranças dolorosas, eu sabia que eu não podia desabar. Então, eu só respirava fundo e seguia, mais por ele do que por mim. Eu tentei novamente o contato com o Rafael, liguei, né, de um número novo, e ele atendeu. Ele achava que não era eu, ele atendeu. Quando ele ouviu minha voz, ele desligou. Depois disso, ele bloqueou meu número e nunca mais respondeu. Na verdade, ele nunca respondeu nenhuma das minhas mensagens depois que tudo aconteceu com a esposa dele. E ele também nunca procurou saber como o filho dele estava, nada. Então, eu tive que entrar com um processo de investigação de paternidade. Eu levei algum tempo para conseguir alguns dados dele. Então, eu precisei até de ajuda jurídica gratuita para fazer isso. Então, foram meses até ele ser intimado. Quando ele foi, ele negou tudo. Disse que não era o pai, que eu deveria estar tentando arrumar alguém para sustentar o meu filho. Então, nós tivemos que fazer o DNA. E ele só apareceu para isso. Olhou para mim como se fosse um lixo e não perguntou nada. E lógico que o resultado confirmou, né, que ele era o pai. Mas mesmo assim, ele tentou reduzir a pensão o mínimo possível. Disse que estava desempregado, que tinha outros filhos. E então o juiz determinou um valor fixo, mas ele nunca pagou. Até hoje, ele está em dívida. Enquanto isso, eu fazia o impossível para manter as contas em dia. Vendi vendi tudo realmente que eu podia. Notebook, micro-ondas, até minha televisão eu tive que vender. Eu fiquei apenas com o básico dentro de casa. Então, eu montei uma pequena área de atendimento em casa para vender doces por encomenda. Fiz um curso online gratuito e eu aprendi o que eu pude. Eu tive que aprender a me virar. Então, eu também fui atrás de benefícios sociais, eu coloquei meu CPF em praticamente todos os programa de assistência, para que eu conseguisse um ganho a mais, né, para sustentar o meu filho. Enquanto isso, eu continuei cuidando do meu filho sozinha e sempre foi muito dificultoso, porque com o problema dele eu sempre estava nos hospitais, né, a saúde dele era muito fragilizada, do meu filho. Então não havia espaço para mim. Os meus desejos, os meus planos, tudo foi engolido pela nova realidade que eu estava vivendo. Eu me tornei uma mãe em tempo integral, uma cuidadora, né, uma mulher invisível. As pessoas me elogiavam por ser forte, mas não sabiam o que isso custava. Eu tive vontade de sumir várias vezes, não por ele, mas por mim, por estar preso numa história que começou com uma mentira e virou prisão. Ainda assim, todo dia eu acordava, alimentava, limpava, cuidava, porque meu filho não tem culpa, ele é só um bebê, tudo que ele tem sou eu, e isso tem me mantido de pé até hoje. Então eu pensava muito nas escolhas que eu fiz, nas vezes que eu fechei os olhos para o óbvio, em que, né, os sinais que eu ignorei, os alertas, os conselhos, tudo. Eu sempre me pego pensativa em relação ao meu passado. Será que tudo que está acontecendo comigo é uma punição? E eu comecei a acreditar que realmente eu mereço passar por tudo isso. Que cada noite mal dormida, né, cada humilhação, cada abandono era o preço pelas coisas que eu causei antes nas outras pessoas. Não era só uma culpa comum, era o peso, é um peso constante. Eu lembro do que eu fiz com a ex-mulher do meu marido, do quanto eu fui conivente. Eu sabia que ele era casado, eu sabia que existia uma mulher do outro lado sofrendo, e mesmo assim eu continuei. Eu achava que o amor justificava tudo, que é circunstância, e colocavam como vítima também. Mas eu não sou vítima, eu sou cúmplice. E agora, todos os dias, era como se o universo me fizesse lembrar disso. Como se ele me dissesse sempre: olha, você destruiu, agora
Você sabe, né, o que é ser destruída também. Então toda vez que eu olho para o meu filho, eu tenho uma outra crise, né, quando ele chora por horas, quando eu não sei o que fazer, eu lembro de cada lágrima que aquela mulher pode ter chorado por minha culpa. Cada vez que eu me sinto sozinha, abandonada, eu lembro que ela também já esteve assim. Talvez no mesmo jeito, sentada aqui numa cadeira, ouvindo o silêncio e perguntando aonde está o homem que ela tanto amava. E eu estou agora nesse mesmo lugar, sentindo tudo e muito mais. Porque agora não é só dor emocional que eu estou sentindo, é física, é real e ela é exaustiva. Eu me sinto lixo às vezes, por não ter sido capaz de evitar tudo isso. Eu pensei que se eu tivesse sido uma pessoa melhor, nada disso estaria acontecendo agora comigo. Talvez eu não tivesse atraído um homem mentiroso, né, desse que como o Rafael. Talvez não tivesse engravidado, talvez meu filho nem tivesse nascido, né, talvez meu filho tivesse nascido saudável, desculpa. Ou então nascido numa família mais estruturada, mas nada disso aconteceu, porque eu escolhi errado e essas escolhas viraram pedras no meu caminho. Então, eu tenho raiva de mim mesma às vezes. Eu não consigo me olhar no espelho sem pensar em todas as decisões ruins que eu tomei. E todas as vezes que eu preferi a paixão, a razão, o desejo, a empatia, o orgulho ao arrependimento. Eu fiz tudo errado. E agora, quem paga o preço não é somente eu, é o meu filho também. Um bebê que não pediu para nascer e que não teve culpa de nada e que agora cresce em meio a tanta falta, né? Passa dificuldade, tem, né, tanta dor acumulada aqui da sua mãe. Eu já não sabia, né, já não sei na verdade, eh, diferenciar se o que eu estou vivendo é um luto ou um castigo. Ah, eu acho que é mistura dos 2, né. O luto por quem eu fui, por tudo que eu perdi e pela vida que eu não vou ter mais, e castigo por tudo que eu causei, consciente ou não. É como se o tempo estivesse me devolvendo tudo que eu entreguei para o mundo, só que agora com mais intensidade, né. Tudo que a gente faz para uma pessoa, a gente recebe em dobro, tudo que a gente deseja, tudo que a gente fala para ali, tudo que a gente faz, né, a gente paga aqui mesmo. E o pior é que eu sei que virá muito mais, e o caminho ainda é bem longo, né, que as lutas, por consultas, medicamentos, escola especial, tudo isso é só o começo que eu preciso lutar para ter para o meu filho. E a verdade é que nesse momento eu não acho que eu mereço coisa melhor. Eu me vejo como alguém que está pagando por tudo, e eu não sei o dia em que isso vai acabar. Quando eu acho que nada mais pode piorar, né, foi quando começaram as mensagens. E depois disso meus dias mudaram novamente. E eu vou dizer para vocês que não tem sido dias fáceis. Então, os dias passaram e recentemente eu recebi mensagens e foram ali no direct do Instagram, de um perfil falso, não tem foto, não tem seguidor, e as mensagens elas são bem curtas, elas sempre dizem que eu sou uma desgraçada, que eu acabei com uma família, que eu vou pagar por tudo, e eu tento ignorar. Eu eu achei que fosse uma pessoa qualquer, né, talvez uma pessoa que mandou errado para mim, mas aí vieram alguns comentários antigos e fotos antigas também. E foi quando eu percebi que é ela, novamente, a esposa do Rafael. A mesma mulher que me agrediu grávida e que desapareceu depois daquele dia. E agora ela está atrás de mim de novo. Então as mensagens, elas mudam de tom sempre. Da última vez ela falava do meu filho, ela me chamava de aproveitadora, dizia que eu queria usar a criança para arrancar o dinheiro do marido dela. As mensagens dizia também que eu era uma vagabunda, que eu destruía o lar dela por prazer. Algumas vezes ela mandava áudios também com alguns gritos, depois chorando, depois me xingando de novo. Dizia que eu merecia tudo o que eu estava passando, que eu tinha era que agradecer por ainda estar viva, e se ela quisesse, ela acabava com a minha vida. Quando eu vi tudo isso, eu fiquei em choque. Eu não tinha ideia de como ela conseguiu acessar tudo isso.
Não, depois eu percebi que ela tinha perfis públicos que algumas amigas minhas compartilhavam fotos com a gente, né, quando marcam a gente nas redes sociais. Ou então talvez alguém próximo tenha avisado ela também, eu não sei. Só sei que ela cria perfis novos todas as semanas, e eu continuo bloqueando um a um, mas sempre que eu bloqueio um, ela aparece com 2. E é um nome mais absurdo que o outro que ela faz. E o conteúdo é sempre o mesmo, só para me atacar, para me acusar e para me fazer me sentir pior. Então eu comecei a ter medo de sair de casa ultimamente. Eu acho sempre que tem alguém me seguindo, né, eu comecei a andar olhando para trás. Em relação às redes sociais, eu já não posto mais nada, eu tirei todas as fotos que eu tinha até com meu filho, eu te retirei, e eu me afastei de todo mundo. E eu passei a desconfiar também de tudo e de todos. O pouco de tranquilidade que eu tentava construir virou pó, e a perseguição que ela faz comigo virou meu novo tipo de tortura. Eu sabia que eu estou destruída, talvez nunca estivesse se recuperado, né, da traição, da humilhação que o marido dela mesmo causou para ela, mas eu não faço mais parte da vida dela, e ainda assim ela me mantém como alvo. É como se ela precisasse fazer com que eu continue pagando por algo que eu não fiz intencionalmente. E talvez, né, eu até estivesse mesmo pagando pelo que eu causei para ela, pelo sofrimento que eu causei para ela. Só que agora o preço é bem mais alto. Então, com tudo o que aconteceu, recentemente eu fui a uma delegacia e eu fiz um boletim de ocorrência. Eles me olharam até com desdém e perguntaram se eu tinha certeza se era ela, né, porque ela tinha me agredido há tanto tempo. Será que não era só melhor bloquear e seguir com a vida? Né, e eu ouvi isso até de uma própria mulher. E eu falei que não, que eu queria denunciar, porque o terror psicológico que ela está me causando, as ameaças, né, são constantes e eu preciso, né, eu precisava registrar o boletim de ocorrência. Então, depois disso, ela me encaminhou para um outro setor e depois de tudo isso, né, eu consegui fazer com que ela parasse, né. Eu tive que mudar de bairro, mudei de número novamente, mudei de rotina, mudei tudo, para que eu conseguisse fugir, mas como é que eu vou fugir de uma perseguição virtual? É quase impossível. Então, eu vivo em alerta, continuo tendo crise de ansiedade, toda vez que chega uma notificação, eu já me tremo toda, eu não consigo mais dormir direito, então é como se eu estivesse sempre no meu limite. Eh, Das outras vezes ela mandou um print com o endereço do hospital onde meu filho fazia tratamento, e esse print dizia: "Se quiser, eu vou aí para te ver, é bem de perto só de Jiraçaba". E eu tremi, eu entrei em pânico, eu chamei o hospital, pedi para que não divulgasse informações minhas, nem horário de consultas, e eu comecei a ir em horários diferentes. Eu cheguei até a faltar as sessões de fisioterapia, o meu filho com medo, né, e ele precisa de todas essas sessões, mas eu não consigo pensar mais com clareza em meio a tudo isso. Então, eu estou vivendo como se fosse uma prisão invisível. Eu me sinto culpada, ameaçada e impotente. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma vizinha dizendo que tinha uma mulher parada na esquina da rua perguntando sobre mim. Ela era loura e estava de óculos escuros. Quando eu, né, fui olhar, ela não estava lá, mas bastou, né, eu entrar ali que a vizinha foi lá novamente, disse que ela estava lá e eu entrei em colapso. Eu passei mal, vomitei, tremi de medo por horas. Eu liguei para minha mãe e pedi para ela, né, ir para minha casa e dormir comigo. E a essa altura, lógico, a minha mãe já sabia de tudo, né, já tinha visto algumas mensagens, ela até tentou me convencer para registrar tudo novamente, né, e tentar até uma medida protetiva. Mas quem tem força para isso quando nem sabe se vai conseguir pagar as contas de uma semana? Eu tinha meus compromissos, eu não estava conseguindo nem trabalhar direito por conta dessa perseguição que eu estou vivendo, no caso. E eu pensei novamente em ir atrás do Rafael, mas o que que ia adiantar? Se ele fingia que a gente nem existia. Provavelmente ele dizia para ela que eu era louca, né, ia dizer também que era tudo invenção minha. Talvez ele até estivesse com ela de novo, talvez ele na verdade ele nunca saiu. E eu era só um dano colateral, né, de uma história podre. E o pior, eu entrei nessa por vontade própria.
Eu não posso dizer que eu não sabia, eu não posso dizer que eu fui enganada desde o início, porque eu acreditei no que eu quis, no que me convinha. E agora eu vivo aqui, desse lado, um lado bem cruel, mais do que eu posso imaginar. Algumas de vocês vão dizer: "Não, então realmente você sabia que ele era casado?". Não, eu não sabia que ele era casado, né, não, e também eu podia ter desconfiado, podia ter investigado mais, mas eu não investiguei. Preferi acreditar no que ele me dizia, então era o que me convinha. Então hoje eu passo a viver eu vivo em estado de alerta constante. Eu me tornei uma mulher paranoica. Eu acho que todas as pessoas, né, que estão na rua, elas estão me vigiando. Quando alguém bate no meu portão, meu coração dispara. Então eu passo não confio mais em ninguém. Eu não atendo números desconhecidos, eu não respondo mensagens sem, né, que não sejam identificação. E com tudo isso, vejo meu filho tendo as suas necessidades, ele sente tudo. Ele percebe o meu nervosismo, ele sente meu medo. E com tudo isso que acontece, ele acaba chorando mais, começa a ter crises à noite, ele começou a rejeitar o colo de outras pessoas também com medo. Era como se ele se sentisse que ele só é seguro comigo, e eu já não sei, mas nem em quem confiar, quais são as pessoas que eu posso me sentir segura, nem isso eu sei. Então, as perseguições nas redes sociais, elas ainda não pararam. Mesmo mudando de conta, bloqueando, denunciando, ela sempre volta. Às vezes as mensagens são mais sutis, mas sempre com o mesmo tom, de ódio, desprezo e ameaça. Eu já nem consigo mais ler tudo. Eu já passo direto, finjo que ela não está mais ali, depois eu deleto. É porque não adianta. Só estou causando mais mal para mim fisicamente e emocionalmente também. A minha mãe, um dia desse, ela insistiu para que eu fosse ao médico, né, que eu buscasse ajuda psicológica, porque o meu filho vai precisar de mim. Quando ele crescer, ele vai precisar muito mais. Porque eu não tenho com quem deixar, né? Só eu e ele. E minha mãe, ela já é idosa. E hoje tem creches que ainda não aceitam ele, né? E eu também não tenho dinheiro para pagar uma cuidadora. Então, é muito difícil. Eu tenho vivido um pesadelo ultimamente. Até mesmo para comer. Eu como o que dá e olhe lá. Então, outro dia, eu recebi uma ligação, né, dela, e ela me ligava de número fixo, desculpa. E então, pela primeira vez, ela falou comigo com uma voz bem calma e bem fria. Ela falou o seguinte: "Você não perdeu tudo ainda, mas você vai perder. Aguarde", e desligou. Foi a primeira vez que ela falou sem gritar comigo. E essa foi a pior dia, porque aquilo ali me fez congelar por dentro. Eu fiquei estática por alguns minutos. Depois disso, eu bloqueei o meu número fixo da minha casa, desinstalei tudo, tudo mesmo. Então, com isso eu apaguei todas as minhas redes sociais, tudo para que, eu pudesse ali manter um pouco da minha sanidade. Eu preciso me proteger de alguma forma, mesmo que seja dessa forma. Então depois que ela ligou, no dia que ela ligou, né, naquela noite, eu pensei que, seriamente, ir embora da cidade ou até mudar de estado, mudar de nome, mudar de tudo, porque não queria mais viver daquele jeito, né, mas depois bate a realidade na minha porta. Como é que eu vou fazer isso? O que dinheiro? Meu filho precisa de acompanhamento constante. Então, todos os meus planos que eu traço, todos eles são meio que impossíveis, porque todos eles eu não posso simplesmente abandonar e ir embora. Preciso do meu filho, preciso de dinheiro, preciso de uma estrutura para fazer isso. E eu juro para vocês, eu tenho pressa, muita pressa em recomeçar a minha vida de alguma forma, mas como eu vou fazer? Então, por mais que tudo isso tenha acontecido, mesmo assim eu não me coloco como uma vítima. Eu não me coloco como vítima de nenhuma forma, né, eu sei que ela está sofrendo, é a forma dela de extravasar de alguma forma. Então, é bem difícil, muito difícil para mim passar por essa situação, estando com uma criança. Então,
Quando eu acho que as coisas não vão piorar, elas pioram, e muito. Um dia desse, uma madrugada qualquer, eu acordei com o susto do meu filho. Ele estava gritando muito. Eu fui até o berço e ele estava em crise. O corpo dele estava rígido, aquele olhar perdido, né, se contorcendo todo. Eu liguei imediatamente para o SAMU. Eu fui ele no carro com ele e eles estavam tentando manter ele consciente. No hospital, eles me disseram que ele tinha sofrido uma convulsão. Ainda não sabia o motivo. Talvez fazia parte do quadro neurológico dele. Ou então talvez algum estresse. E sim, gente, crianças, eles têm estresse também. E eles disseram que precisava ser investigado. E eu fiquei 2 dias internada ali com ele. Eu dormi sentada numa cadeira dura, com a cabeça encostada na parede. Quando eu saí, eu estava diferente, menos assustada e mais decidida a colocar um ponto final naquilo tudo. Eu sabia que aquilo tudo ia me destruir se eu deixasse. Já estava cansada das perseguições dela. Eu entendi que a dor, ela não ia embora, mas eu não podia deixar ela me paralisar. Não por mim, mas por ele, pelo meu filho. Então, depois das noites que eu passei no hospital, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais viver com medo. A dor, a culpa, o arrependimento, tudo isso ainda existia. Mas o medo tinha me tomado conta de mim de um jeito que me paralisava. Eu não podia mais permitir isso. Eu não podia mais controlar o que ela sentia, o que ela pensava, o que ela fazia. Mas eu podia controlar como eu reagia. O meu filho precisava de uma mãe firme e não de uma mulher que tremia, né, a cada ameaça que ela me fazia. Então, depois de um tempo eu voltei a usar as redes sociais, mas de forma mais restrita. Eu criei um perfil novo, sem amigos, né, sem nada, só para acompanhar algumas notícias e grupos de apoio de mães atípicas. E foi quando eu descobri um mundo novo para mim. Mulheres na mesma situação que eu, sozinhas, sem apoio, com filhos que exigiam muito mais do que o normal. E principalmente mulheres que também estavam exaustas. Eu comecei a conversar com algumas, não virei amiga de ninguém, mas eu me senti menos sozinha. E pela primeira vez, eu não me senti um caso isolado, que não era só mais uma. E isso de alguma forma já me confortava. Então, depois disso, né, depois que eu tomei essa atitude, comecei a registrar tudo, prints, ligações que ela me fazia, horário, datas. Eu tenho algumas provas, organizei tudo e eu fui na delegacia novamente. Eu levei uma amiga comigo, mas dessa vez eu fui bem firme. Eu contei tudo de forma bem objetiva, não chorei, por incrível que pareça. Mostrei os documentos, fotos, mensagens das ameaças. A delegada me ouviu ele com mais atenção, talvez, né, por eu estar acompanhada de outra pessoa. E também por conta das provas que eu levei. E foi quando eu consegui dar entrada de uma medida protetiva contra a esposa do Rafael. Demorou muito, mas saiu. Um papel, eu sei que ela não impede uma perseguição, mas me deu uma sensação mínima de controle de toda aquela situação. Então a polícia mandou uma notificação, eu não sei se adiantou, mas por um tempo as mensagens e as perseguições elas pararam. Nesse meio tempo, né, o Rafael, o pai do meu filho, sempre me ignorando, não pagava pensão, não procura saber de nada, né, a justiça ela é muito lenta em relação a algumas coisas, e eu sigo sozinha, cuidando, lutando e tentando manter alguma estrutura para mim e para o meu bebê, né. Hoje ele faz fisioterapia 2 vezes na semana, tem sessões com fono, os horários são bem apertados, porque eu também tenho que trabalhar. Então, assim, o meu tempo é todo cronometrado. E eu ainda não tenho mais a minha mãe, só é somente eu e ele, e depois eu tenho que pagar alguém para ficar quando eu preciso fazer algum bico. Então, assim, é muito cruel. A minha rotina ela é bem cruel. Então, tem noites que eu choro ainda, mas não é mais um choro de desespero, é mais um choro de cansaço, cansaço profundo. Então, mas eu sigo. Um dia desse eu pensei: "Será que as coisas vão ser sempre assim?", né, esse peso todo. Talvez sim, né, talvez não, mas depois eu entendo. Com sem ajuda eu preciso continuar, porque você precisa ser forte mesmo quando você não tem opção. Essa é a verdadeira realidade para mim. Então hoje, se vocês me perguntarem sobre as perseguições, elas diminuíram.
Não sei se ela cansou ou talvez ela tenha encontrado outro alvo, porque quem trai uma vez trai sempre, né, isso que dizem. Ou talvez o tempo tenha feito o que eu não consegui, que é apagar o ódio que ela tem, né. Eu não sei, mas eu parei de procurar, e se um dia ela voltar, eu já sei como lidar com ela. Eu já não sou a mesma mulher que treme com as notificações de ameaças. Agora eu me conheço, né, eu sei do meu direito, eu sei do que eu sou capaz. Lógico, eu sei do mal que eu causei para ela, e eu também sei de todo o preço que eu paguei, que eu estou pagando. Como eu falei para vocês no início, por muito tempo eu tentei me colocar como vítima. Dizia para mim mesma que eu fui enganada, que ele não foi o primeiro que eu me envolvi, claro, né, mas ele me prometeu as coisas e ele, lógico, ele é o principal culpado de tudo. Ele tem muita culpa, eu também tenho a minha parcela, eu não me redimo de nada, mas a partir do momento, né, que eu soube da existência dela, da família, eu não continuei, eu segui em frente, eu não quis saber mais dele, né. Eu sei que não é um arrependimento, não é um arrependimento da boca para fora, é um arrependimento que pesa muito no meu peito, às vezes isso me tira o sono, e isso sempre é mais difícil quando eu estou com meu filho, porque eu me pergunto se essa é a vida que ele precisa levar, será que essas são as consequências das escolhas que a mãe dele fez, né. Então eu me arrependo muito. Então, esse arrependimento ele me acompanha em todos os cantos que eu vou, tudo que eu vou fazer, né, em todos os momentos, até quando eu estou na fila do hospital ali com ele, eu lembro dos erros que eu cometi com outras pessoas, né. Muita gente disse que eu mereci tudo que eu passei, eu não vou discutir isso com vocês, talvez eu mereça mesmo, talvez essa seja a consequência real e justa de tudo. Eu não estou aqui para pedir perdão ao público, porque o perdão que eu queria nunca veio, que é o dela, né, da primeira mulher e dessa outra. E talvez eu sei que nunca venha. E tá tudo bem, eu não espero mais por isso. Eu só espero uma coisa, paz. Porque no meio de tudo isso existe uma criança, um menino que nasceu de um erro, sim, mas que não tem culpa nenhuma, que não pediu para vir ao mundo e ainda assim veio com um peso que nenhuma criança deveria carregar. O meu filho, ele não é um castigo, ele não é o karma, ele não é punição. Ele é uma criança inocente que precisa, assim, de cuidado, atenção, amor e principalmente tranquilidade. Então, por isso eu peço para quem acompanhou tudo até aqui, podem continuar achando o que vocês quiserem de mim, eu entendo, eu faria o mesmo, mas não coloquem esse peso nele, não transformem a dor dele em argumento para reforçar o meu erro. Ele não merece isso. Ele merece crescer com dignidade, com o mínimo de paz. E eu luto por isso todos os dias. Eu demorei para entender que arrependimento de verdade não é só sentir culpa, é mudar. E nunca mais repetir também. É passar por cima da vergonha e assumir os erros sem tentar amenizá-los. Eu sei que eu nunca vou apagar o que eu fiz. Eu sei que sempre vai haver alguém que vai me lembrar disso. Mas eu não sou mais a mulher que destruiu aquela família, né? No caso, essa outra agora também. Eu sou uma mulher cansada, uma mãe cansada, mas eu sou presente. Uma mulher com menos ilusões e mais cicatrizes. Uma pessoa que não romantiza mais ninguém, que não espera a salvação de homem nenhum. Eu aprendi. E se essa história, com toda a dor que ela carrega, servir para uma única mulher repensar as escolhas antes de seguir por esse caminho, já vai ter valido muito a pena por tudo isso. Porque o preço que se paga é muito mais alto do que qualquer amor de momento. Hoje eu sigo com o básico, acordo, cuido dele, corro atrás do que precisa, ainda passo noites e noites sem dormir, ainda tenho medo do futuro, mas eu parei de me esconder, parei de tentar apagar o que eu fiz. Tá tudo aí, vocês estão vendo. Tá registrado, tá marcado, não tem como eu mudar meu passado, só seguir e tentar fazer diferente, né? Um dia de cada vez. E para você que normalmente chegou até aqui, que leu, se emocionou, né, que se revoltou, muito obrigada pela escuta, pela crítica e pela presença. Então,
Novamente eu digo, que a minha história ela sirva para abrir os olhos de vocês, ao contrário, né, que ela sirva para abrir os olhos e não para aumentar o ódio, e que acima de tudo a gente entenda, errar é humano, repetir, o erro é escolha, mas se levantar com consciência e responsabilidade também é, e eu tô tentando por mim, mas principalmente por ele. Minha gente, eu dei algumas pausas aqui, porque eu fiquei muito emocionada, né, com esse update. Eu acredito, assim, que tudo que ela tá vivendo não é um karma não, gente. Lógico, né, que tudo que a gente faz aqui na nossa vida a gente tem, né, a gente colhe, tem as consequências, mas eu acredito que tudo que tá acontecendo com o bebezinho dela, né, não é consequência não. Não, eu não consigo acreditar nisso, né, não sei se vocês vão acreditar que é fruto, né, dos erros dela, não consigo, não entra na minha cabeça que Deus poderia fazer isso com a criança apenas para fazer com que a mãe pague pelos erros. Acho que não cabe isso aqui. E o que eu desejo pra Mariana é que ela continue sendo forte, né, que eu espero que essas perseguições parem, porque realmente da primeira vez, né, quem assistiu o primeiro vídeo, fica aqui no card principal para vocês assistirem, eh, tem sua parcela de culpa, tudo, ambos, né, ela não errou sozinha. Lógico que no primeiro relacionamento lá, ela sabia do que estava acontecendo, né, decidiu continuar, ela preferiu continuar. Mas nesse aqui, ela não sabia, ela não sabia mesmo. Aí conversei com ela, né, tentei tirar mais coisas ali, mas realmente, eu senti que ela não sabia que ela estava se envolvendo novamente com um homem casado. Então, quando ela soube, né, ela não foi para frente, ela foi atrás dele, mas apenas para querer o direito da criança, né, do filho. E nem isso ele fez. Então, hoje ele é foge da justiça, não consegue ser intimado, então é bem difícil, né, bem difícil. Então é isso, gente, eu espero novamente vocês aí nos comentários. Vou pedir para vocês, sigam o Fim de Casamento, dê esse apoio pra gente, continue compartilhando, interagindo conosco nos comentários. Essa história foi bem difícil, vou confessar pra vocês. Nós temos alguns updates aqui que deixam a gente entristecida novamente, como esse aqui, né. Não imaginava que eu pudesse ter um update tão cedo dessa história, mas teve. Tanta coisa aconteceu, né, como 1 ano, 2 anos no caso, mudam, né, toda a estrutura de uma família, muda toda a história de uma pessoa, como mudou a dela aqui, né. Então é isso, muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui, aguardo vocês aí nos comentários, a opinião de vocês, ela não vai responder, ela lê tudo, mas ela não vai responder, tá gente. Então, pode ser que eu responda por saber de algumas coisas, né, eu posso perguntar dela, posso até responder vocês, se for o caso, mas não esperei ela responder que ela não vai, tá. Tem algumas depoentes que estão respondendo, né, em relação aos seus vídeos, mas no caso dela aqui, ela prefere não responder. Então é isso, muito obrigada novamente a todas vocês que estão aqui comigo, que estão nos apoiando, e eu vejo vocês aí nos próximos relatos, nos próximos updates, ok? Então, um abraço e um beijo, até logo.